O vídeo de hoje é sobre a cidade de Penedo, em Alagoas, essa belíssima cidade às margens do Rio São Francisco. Vamos ver um pouco sobre sua história, geografia e economia. Então vamos lá, vamos para Penedo. Hoje vamos falar sobre Penedo, essa cidade aqui na porção sul do estado de Alagoas, aqui na divisa com Sergipe. O Rio São Francisco, que é um rio que vai começar lá em Minas Gerais, vai percorrer a Bahia e vai desaguar no mar aqui na divisa entre Alagoas e Sergipe, é um rio importante da região, como todos sabem, e nesse contexto de colonização, os portugueses então chegaram aqui, que a gente vai ver na questão histórica. Chegaram aqui e fizeram um povoado. Ele então está localizado aqui em torno de uns 30 quilômetros até o mar. E como é que a gente acessa Penedo? Bom, tem a via fluvial, grandes embarcações não vão chegar aqui, até porque a gente não tem uma estrutura aqui em Penedo para grandes embarcações. Tem a balsa do lado de cá, aqui em Neópolis, no Sergipe, de acesso, que faz esse transporte. E rodovias estaduais nós vamos ter a AL-225 e a AL-105, rodovias que vão trazer aí dessa porção aqui leste e de quem vem lá de Maceió, e a AL-110 de quem vem mais aqui do interior do estado. Bom, na questão geográfica, né, a gente estava falando aí, nós temos aqui o Rio São Francisco desaguando, e no contexto colonial português, só para contextualizar, né, o sentido que o rio corre é como se a gente tivesse então direcionado dessa forma, que o rio corre aqui para a nossa frente. Então, a margem esquerda é a margem de Penedo, a margem direita seria Santana do São Francisco, ou Neópolis, por exemplo. Então, na margem esquerda do rio, que é onde está Penedo, os portugueses avistaram uma rocha e instalaram uma vila com uma espécie de fiscalização, um ponto alto aqui, né, que era possível observar e controlar a passagem do rio. Já com essa estrutura instalada, uma vila, né, então existiam estradas até aqui, essa localidade. Aqui acabou se tornando, né, a travessia mais simples para quem queria acessar então a Bahia. Que a Bahia, né, naquela época era a capital, Salvador aqui era a capital da colônia. Então havia essa necessidade de acesso para Salvador. Na questão histórica, Penedo tem uma história bem interessante para ser contada, pois nas invasões holandesas aqui no nordeste do Brasil, como todos sabem, ficou muito famoso, né, Recife, Olinda, mas eles chegaram até essas mediações aqui, né. Na época pertencia à capitania de Pernambuco, essa região, e Penedo, tendo sido fundado, é meio incerto, né, pelos portugueses, algo em torno de 1535 a 1560, não se sabe ao certo, não teve um marco muito importante, mas os holandeses chegaram aqui para invadir definitivamente em 1630. Claro, tinha outras invasões antes, né? Eu também não quero me adentrar muito nesses detalhes do contexto da invasão, mas na época havia uma fusão do Império Português com o espanhol e os holandeses eram inimigos dos espanhóis. Assim, eles invadiram aqui, pois o cana-de-açúcar não estava sendo mais exportado para a Holanda, então eles tomaram a força para manter o comércio. Então chegaram em 1630, ficaram até 1654 aqui no Brasil, né, foram expulsos, mas aí nesse contexto de invasão, eles foram perseguindo as tropas aqui, ó, foram perseguindo as tropas portuguesas, que foram recuando, atravessaram o rio, e aqui, então, como uma barreira física, barreira natural, né, percebendo que existia um rochedo aqui nessa região, decidiram então construir um forte. Eu vou mostrar aqui uma imagem aonde que o forte foi instalado. Aí dessa forma, com esse forte instalado, eles conseguiram manter essa região por um bom tempo. Esse forte foi apelidado de Forte de Nassau, Forte de Nassau de Penedo, construído sobre uma rocha, né? Então, como eu disse, essa rocha, ao longo dos anos, ao longo do passar do tempo, ela foi retirado, né? Tanto pelos portugueses, holandeses foram retirando partes dessa rocha aqui
para a construção de todas as edificações aqui do município, né? Enfim, os holandeses foram expulsos em 1645 e aí a gente teve uma retomada, então, né, da cidade pelos portugueses, que aí construíram algumas capelas, catedrais aqui, né? E a gente vai ver depois ali como é riquíssimo a arquitetura dessa cidade, que se preserva, principalmente aqui na parte do centro histórico. Depois, a vida que segue continuou, né? A questão econômica. Bom, como a gente estava falando, Penedo, a princípio, era uma vila. Então, depois desse contexto da invasão holandesa, criou-se uma importância, né? A economia colonial se baseava aqui no Nordeste, era uma economia primária, né? Plantação, basicamente cana-de-açúcar. A principal atividade econômica do município, maior arrecadação, é através da agricultura. Cana-de-açúcar, outros produtos. E o turismo, né, também é um fator que agrega bastante aqui no município. A cidade possui aproximadamente 60 mil habitantes, então ela não é um município pequeno, digamos assim, por questão de população, até é considerável. Mas a gente vê que ela está, embora ela esteja aqui no Rio e não muito longe do mar, ela praticamente vai ter aí uma economia quase que de interior, pois eu vejo, né, a opinião agora minha, assim, o que faltaria aqui para um desenvolvimento, para atrair indústrias, alguma coisa nesse sentido, seria assim uma ponte, né? Deveria ter uma ponte aqui, aí sim atrair um fluxo grande para essa parte, para essa porção aqui do estado, né? E a gente não tem isso aqui hoje, a gente vai ter só aqui em Porto Real, aqui em cima. E aí Penedo ficou um pouco aí, talvez esquecido, né? Podemos dizer assim que quase que parou um pouquinho no tempo. Bom, vamos ver então alguns pontos aí interessantes, onde é que era o forte, ele se desenhava aqui por essa região, né? Existe sim uma parte natural aqui do forte que se mantém, né? Que é a rocha natural que tinha, mas só isso mesmo, né? Porque a gente não tem mais nada assim de ruínas, nada para mostrar. A gente vai ter aqui então a Catedral Nossa Senhora do Rosário, um prédio bem bonito, interessante aí, ó, de alvenaria. Olha esses adornos aqui, ó, de pedra trabalhada. Tudo isso aqui construído então depois da expulsão dos holandeses, né? Aqui a gente tem alguns casarões de época também. E ali embaixo é a prefeitura do município. Aqui. Lá embaixo a gente consegue ver o rio. Notem que é uma cidade turística, né? Isso aqui bem preservado, estilo colonial português. Passeio bem interessante, bem bonito. A gente tem aqui a Casa da Aposentadoria, que tem um canhão, uma boca de fogo, essa praça central. E aí a igreja, que está com a placa ali passando por uma restauração. Aqui a igreja de São Gonçalo Garcia. Aqui, com essa praça central, também bem ornamentada, bonita. Tem bastante igrejas aqui nessa cidade. Já aqui bem na frente, nessa praça, então a gente vai ter o mercado público, né? Então bem aqui na frente a gente vai ter, da igreja a gente vai ter o mercado público. Aí, para suprir os habitantes de mercadorias direto dos produtores. Aqui nessa porção bem próxima do rio, aqui, vamos ter o Museu Paço Imperial, que naquele contexto das visitas do imperador, né, Dom Pedro II, ele passou por muitas cidades e aonde ele passou ficou marcado, o pessoal fez museu, então aqui foi mais um deles, né, bem preservado, bonita edificação. E aqui a igreja Nossa Senhora da Corrente, outra igreja bonita, bem ornamentada, aí ó, com essa vista bonita para o rio. Aqui mais para cima vamos ter então o convento Nossa Senhora dos Anjos, que na minha opinião é uma das mais bonitas aqui da cidade. Esses ornamentos aqui que tem, tudo pedra, a gente vê que a pedra, isso aqui é uma peça inteira, aqui uma peça inteira. Olha só, que trabalho bonito. Aqui bem nessa porção onde
eram as paredes do forte holandês. Aqui mais para trás a gente vai ter a Praça Clementino do Monte. Por que ela é interessante citar? Porque aqui tem um monumento que foi feito que marca a expulsão dos holandeses em 1645, que é a Cruz de Pedra. Vale aí a pena conhecer por essa questão de marco histórico. Tem muito simbolismo isso. Agora vamos dar um passeio aqui no centro histórico para a gente dar uma olhada como é que é. Aí o interessante é assim, né? A gente pode conhecer isso aqui tudo a pé. Acho que um passeio aí de um dia dá para conhecer muita coisa. No mais, tá tudo bem preservado, né? E talvez alguns prédios aí vão estar mais pintados do que outros, mas na questão de conservação a gente não vê ruínas. Isso é bem importante, né? Melhor seria se tivesse um aspecto de pintado, uma coisa nesse sentido. Mas pelo menos as estruturas estão de pé e a gente consegue ver bastante coisa. Para quem gosta desse estilo colonial português, aqui é um lugar que eu indico aí para visitar, bem bonito. Aqui a gente tem o tiro de guerra. E aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Vamos dar uma conferida. Também tem algum ornamento, né? O pessoal não concluiu a torre aqui. E acontecia isso, né? Nessa época. O pessoal tinha um projeto de fazer com 2 torres. Às vezes era proposital, às vezes não, né? Não estou dizendo que é o caso desse aqui, mas não tinha recurso, a comunidade não tinha recurso, então o pessoal fazia uma parte e não fazia outra. Aí fazia uma parte quando tinha um dinheiro e depois terminava e concluía, né? Então aqui pode ser que tenha sido um caso desses. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like, um comentário, um pedido. E voltamos no próximo vídeo.